É uma grande intelectual, uma mulher inteligente, também com uma grande sensibilidade política, e que os jornais hoje registram já o papel que ela teve em modernizar a política de assistência social no Brasil. Como feminista, trabalhamos muitos anos juntas e nisso ela ajudou muito o presidente Fernando Henrique a ter uma outra visão em relação ao mundo homem e mulher, também a políticas sociais. E como primeira-dama ela inovou, ela não gostava desse nome e ela conseguiu inovar e ser uma primeira-dama extremamente competente para o Brasil. Então, uma mulher que nos orgulha a todos nós, mulheres, e uma perda, porque ela pensava grande, era uma pessoa, além disso, muito equilibrada, muito gentil sempre, e sempre tinha uma boa palavra política ou de amizade. Em agosto do ano passado, Dona Ruth Cardoso participou do programa Opinião Nacional aqui na Cultura sobre a atuação das ONGs no Brasil. Dona Ruth falou das denúncias de corrupção contra algumas dessas organizações não governamentais, mas ressaltou o aspecto produtivo da grande maioria delas. Eu acho que o número de ONGs que foi apresentado aqui e que ainda está menor do que o real, porque não tem os anos 90. E os anos 90... os 10 anos 90 são anos de enorme crescimento de ONGs no mundo. Então, eu acho que a gente precisa botar essa pitada também de comparação com o que acontece aqui e o que acontece fora daqui, para a gente poder entender os processos, por que cresceram tanto. Agora, esse assunto de hoje é muito interessante, porque, pelo que eu li nos jornais, várias ONGs não existiam. Isso. Os convênios foram feitos com elas como foram feitos com outra. Não é? Houve denúncias, uma ONG como Alfabetização Solidária foi objeto de uma denúncia absolutamente inverídica, que depois foi desmentida pela própria revista Isto É. No entanto, o nome das ONGs que fizeram, que não cumpriram o que deviam cumprir, está lá, o nome das sérias não está. Eu acho que nós deveríamos nos preocupar mais em mostrar também o lado produtivo das ONGs. E eu acho que nós todos aqui sabemos que você também, que o que nós estamos querendo é mostrar que há uma grande diferença entre essas ONGs. E eu acho que o que o Ataíde falou e o Cláudio falou me leva a lembrar que esse mundo tão heterogêneo, ele tem também, uma parte dele é muito do passado. E grande parte do que nós estamos discutindo como, enfim, ações que nós não gostaríamos que existisse nesse campo, são muito parecidas com as do passado. Nós poderíamos lembrar de, em todos os governos desse país, acontecer coisa semelhante, de com prestígio político repassar dinheiro e as pessoas enriquecerem. Claro. Esse é um outro modelo. Quando a gente fala, ou quando se falava, porque hoje já é mais complicado, ONG, isso foi um termo aplicado a partir de um certo período, quando a sociedade civil se mobilizou e quando se criou um outro tipo de organização, um pouco diferente das mais antigas. Não é uma questão só de antiguidade, porque senão não é que uma ONG que tem 30 anos é ruim e uma ONG que tem 5 anos é boa. Não se trata disso, mas são dois modelos de organização. E o que eu estou querendo lembrar aqui é que esta história de repassar dinheiro de uma maneira corrupta sempre existiu nesse país. Claro. Não é novidade. Agora está existindo demais, é muita gente. Agora, eu quero, na verdade, voltar a tentar responder a pergunta do telespectador, que nós não respondemos. Ele perguntou quem deve fiscalizar. Eu pergunto a ele, será que é uma questão de colocar uma pessoa para fiscalizar, ou a Corregedoria, ou o Ministério? Todos devem e estão cumprindo o seu dever de fazer essas auditorias na medida que eles perceberam que tem alguma coisa para auditar. Então, não se trata disso. Agora, o mecanismo de fiscalização vem da aplicação de normas. Quer dizer, seria um mecanismo universal, justo, se nós tivéssemos normas que garantissem essa aplicação. Por exemplo, uma norma tão simples, que, aliás, o corregedor já falou dela também, quer dizer, como é que você contrata e passa
não sei quantos milhões para uma ONG que foi formada há 5 meses atrás. E o dinheiro foi repassado com uma recomendação de não sei quem que nem sequer conhece. Pois é, mas enfim, aí que está o problema. E isso nós temos que pedir que haja as auditorias, que eu acho absolutamente fundamental. Todas as organizações da sociedade civil, de todos os tipos, devem ter auditoria e devem apresentar isso publicamente, mas também o funcionário, aquele que assina, ele tem que ser responsabilizado pelo que ele assina. E este é um grande passo a ser dado nesse país. Porque a grande dificuldade é essa, como ninguém é responsável, como eu não sabia, como não está escrito a norma, como isso, como aquilo, ninguém pode responsabilizar ninguém. Muito bem. Então, quem assina, fiscaliza. Além de participar de diversos programas aqui da Cultura, Ruth Cardoso teve atuação direta na Fundação Padre Anchieta, mantenedora da Rádio e da TV Cultura. Integrou o Conselho Curador de 1984 a 1996. Antes disso, deu outra colaboração. E no próximo programa, nós vamos estar examinando, então, os problemas que o crescimento de uma Na cidade década como de São 70, Paulo escreveu o pode texto provocar. para aulas do telecurso da TV Cultura, que você está vendo agora, na matéria sobre antropologia nas ciências humanas, no curso Veja as Coisas com Outros Olhos. Esse programa especial sobre Dona Ruth Cardoso é transmitido também pela TV Brasil e sua rede de emissoras públicas. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Ruth defendia a parceria entre governo e organizações da sociedade civil. Em outro momento do programa Opinião Nacional, exibido em agosto do ano passado sobre ONGs, Dona Ruth citou o programa de AIDS no Brasil como um bom exemplo. Pelo número, pela diversidade que existe de ONGs, de tipos diferentes, atividades diferentes, é óbvio que elas estão aí realmente dando uma contribuição, e é uma contribuição importante. E nós estamos sempre falando, por isso que eu, quando cheguei aqui, eu disse essa discussão devia ser uma discussão sobre o marco legal dentro do qual o governo contrata serviços de ONGs, e não sobre as ONGs. Porque, que eu saiba, existe muita também, de vez em quando, denúncias e mau comportamento empresarial, às vezes de grandes empresas, e ninguém fica dizendo vamos acabar com todas as empresas porque aconteceu esse ou aquele fenômeno. Então, essa diversidade eu acho que tem que ser considerada. E eu queria retomar uma coisa que o Cláudio disse, mas eu queria tomar de uma maneira um pouquinho diferente. A questão das ONGs é que elas dependem, sim, da credibilidade. Quer dizer, em inglês, o accountability é a base do trabalho das ONGs. E isto tem que ser levado em conta. Também quando a gente faz essas denúncias na imprensa. E quando a gente começa a dizer assim que as ONGs estão fazendo todos os males do mundo. Porque, na verdade, temos muito mais contribuição do que coisas mal feitas. Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque nós estamos jogando fora a credibilidade de muita gente. Eu quero só lembrar um exemplo de como a gente pode ter um bom marco regulatório, como a gente pode ter um desempenho perfeito de ONGs trabalhando junto com o governo. É o programa de AIDS do Brasil. Esse programa existe desde o começo dos anos 90, desde o início teve a participação da sociedade civil, até hoje tem. Muitas vezes essa participação foi fundamental para o programa não desandar para um ou outro lado que não era o seu objetivo principal. E aí está. Ninguém fala disso. Então, eu quero falar aqui, hoje, que nós estamos dizendo, precisamos de um bom marco regulatório, mas nós temos que olhar que existe tudo isso e que o governo pode, sim, trabalhar com as ONGs naquilo que acrescenta para o seu trabalho, naquilo que torna mais eficiente o seu trabalho. Por exemplo, Agora, nesse Dona Ruth, programa. A senhora mencionou o fato de que houve uma
denúncia publicada na imprensa, não sem a mínima base, relativa à alfabetização solidária. E essa questão depois foi esclarecida pela própria Controladoria Geral da União, que explicou Exato. que estava fazendo uma auditoria em relação às maiores ONGs e que, então, por isso que a alfabetização solidária estava no meio, não porque ela estivesse fazendo uma devassa em relação à alfabetização solidária. Essa forma como a Controladoria está trazendo essa questão e fazendo essas auditorias iniciais, elas contribuem? Eu acho que toda auditoria contribui. Eu acho que realmente, não só as ONGs, todas as organizações têm que ter controles e têm que prestar contas. Então, a auditoria é fundamental. Quando, na Comunidade Solidária, nós tentamos discutir essa questão do marco legal, que é muito difícil, hein? A gente encontra resistências de todo lado. Mas quando nós conseguimos fazer a lei das OCIPs, ela é muito mais exigente em termos de controle do que não há outra lei. A OCIP não contrapõe a outra porque não existe. Existe uma série de regulamentações para se abrir uma associação civil. Então, nós tentamos exatamente organizar e dar um estatuto para estas organizações que trabalham em nome do interesse público. O CIP quer dizer Associação Civil de Interesse Público, né? E aí a questão da auditoria e do controle está definitivamente colocada. Em maio do ano passado, dona Ruth Cardoso deu entrevista ao jornalista César Job no programa Planeta Cidade, aqui da TV Cultura. Entre outros assuntos, voltou a falar sobre o papel das ONGs no Brasil. Professora Ruth Cardoso, doutora em antropologia pela USP, já foi professora em universidades fora do Brasil, no Chile, na França, nos Estados Unidos. Durante os 8 anos, como primeira-dama, comandou o Comunidade Solidária e hoje preside o Comunitas, que é uma ONG que faz parte de uma rede chamada Rede Sol, de ONGs todas herdeiras do Comunidade Solidária. Isso mesmo. Ruth Cardoso, qual é o trabalho do Comunitas? Olha, o Comunitas, como você indicou aí, é a continuação do trabalho que se iniciou na Comunidade Solidária. A Comunidade Solidária era um conselho com 21 participantes, 4 ministros e pessoas da sociedade civil. Mas então, não era um programa de governo? Não era um programa. Foi criado pelo governo esse espaço do conselho. A ONG continua um instrumento imprescindível? Bom, se você pergunta a minha opinião, eu acho que é um instrumento imprescindível e não podemos abrir mão da ideia de que este tipo de organização é uma parte da democracia. Os anos 90, no mundo inteiro, foram anos nos países democráticos, porque ONG e democracia combinam, ONG e regime autoritário não combinam. Em abril, dona Ruth fez uma de suas últimas aparições públicas durante um seminário sobre governança em Belo Horizonte. No encontro, gravado pela Rede Minas, dona Ruth falou sobre as possíveis soluções para os problemas atuais do planeta, em particular para uma questão muito importante para ela, a pobreza. Existe no mundo os recursos, não é só dinheiro, né? São recursos de todo tipo, recursos intelectuais, recursos humanos, recursos naturais, que existem no mundo, permitem que a gente pense no fim da pobreza. Esse programa está terminando. Esse é um programa que é uma homenagem da Fundação Padre Anchieta. Como dissemos de início, dona Ruth, além de ser a figura maravilhosa que foi, a figura que guiou tantos bons comportamentos dentro da sociedade, dona Ruth conseguiu uma proeza rara num ser humano. Ela conseguiu ter uma grande dimensão, seja como mãe, como avó, como amiga, como intelectual, como orientadora de teses, que foi uma das maiores orientadoras de teses de mestrado desse país, na área de antropologia. E, além disso, como primeira-dama, inovou pela descrição, pela falta de adesão aos clichês antigos do que representava uma primeira-dama.
Essa é uma homenagem que deixamos para a lembrança de todos e para que todos tenham essa boa lembrança do que foi essa grande mulher. Você fica agora com o programa Metrópolis.